Olá, amados, a paz seja convosco. Amados irmãos da Igreja do Evangelho Quadrangular de Jaicós, Piauí e de Alagoinha do Piauí. Amados, hoje eu venho com uma reflexão de fé. Ontem à noite, no culto da libertação, lá em Jaicós, houve algo que me deixou a meditar. Já é a segunda vez que essas confirmações da palavra, elas se manifestam em pleno culto. E ontem eu pregava em Lucas 8, 26 a 35. Então, amados irmãos de Alagoinha e Jaicós, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa reflexão, porque Deus tem algo novo para fazer na vida de vocês, nas nossas vidas. Deus, ele é ilimitado. E o mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o mesmo nosso Deus. E ele não mudou. A força dele é a mesma. Mas por que eu venho com essa reflexão para vós nesse dia? Ontem, amado, no culto de sexta-feira da libertação, eu pregava sobre um endemoniado, o gadareno. E quando terminou a pregação, amado, entrou um homem semelhante ao gadareno na igreja, um morador de rua. E eu disse para ele, vem aqui para frente. E ele foi para frente, amado. No início da oração ele já manifestou, já caiu no chão. E ali, amados, nesse movimento todo, eu busquei a libertar, através do nome de Jesus, aquele homem, um morador de rua. Eu acredito que Jaicós inteiro conhece aquele homem. E eu pregava, através da palavra de Deus, que a tua vida não depende dos governantes, a tua vida não depende de como vive o país, se está em recessão, se ele está desfavorável financeiramente. E eu preguei que poderia estar ruim para muitas pessoas, menos para você, que é filho do Deus Altíssimo. E aí, aquele homem, morador de rua, se manifesta ali o demônio nele. E ele cai no chão. E ali se confirma o que foi pregado, amado. Aquele homem, ele não está em condição de rua, ele não está como morador de rua. Não é pelas condições financeiras que vive o país. Não é uma questão social, e sim a mesma legião que estava naquele homem gadareno. A Bíblia fala aqui que aquele homem vivia, ele não parava em residência, ele vivia pelos sepulcros, vivia andarilho.
E aquele mesmo homem que esteve ontem na igreja, na mesma situação. Mas o homem gadareno, ele quis se libertar. Ele quis se libertar. Mas aquele homem que entrou na igreja, ele não quis. Porque ele andava cheio de guias no pescoço. E eu disse para ele, deixa a gente cortar esses guias que Jesus vai te libertar. Ele não quis. Ele disse, não. Ele falou, isso aqui é precioso. É uma pedra preciosa, cheia de guias, de macumba, de sei lá, de onde ele trouxe aquilo. E ele não quis, amado. E ele foi embora. Ele falou, se for preciso eu largar isso aqui, eu não quero. Com outras palavras, com o gesto que ele fez, com outras palavras, ele disse, olha, se for para me desfazer disso aqui, eu não quero. Sabe, amado? Há muitas pessoas que, embora elas não carregam um guia, mas elas estão presas a um amuleto, elas estão presas a uma tradição, elas estão presas a uma religiosidade, elas estão presas a um pecado, elas estão presas a algo que elas irredutivamente querem largar, querem deixar. Ao contrário de Abraão, que Deus falou, olha, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa e vai para um lugar onde eu te mostrarei. E Abraão, ele disse assim, que era Abrão na época, ele disse assim, eis-me aqui. Há pessoas que estão na igreja, mas ainda elas têm um apego com alguma coisa. Quando Deus falou para Abraão sair do meio da parentela dele, não era abandonar seus familiares, não. Era sair do meio da cultura, sair do meio da religiosidade, sair do meio das tradições. Porque o Senhor Jesus, lá em João 3,45, falou para Nicodemos, olha, Nicodemos, precisa nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era o quê? Era um príncipe dos fariseus. Nicodemos era um homem que conhecia a Bíblia de cor e salteado. Ou seja, para os tempos de hoje, Nicodemos era um teólogo. Conhecia a palavra, mas era apegado com a vaidade, com o título que ele tinha de mestre, de príncipe dos... E aí Jesus falou, olha, Nicodemos, isso está lá em João 3,45. Aliás, 3, 4 e 5. Olha, Nicodemos, precisa nascer de novo. Aí Nicodemos veio, sabe aqueles crentes, somebody love, aqueles crentes que tudo eles têm uma desculpa. Tudo eles têm uma desculpa para não ir para a igreja. Tudo eles têm uma desculpa para não se entregar para Jesus. Tudo eles têm uma desculpa para não se batizar, para não entregar a vida para Jesus. E aí Nicodemo, com aquele somebody love dele, aquele na linguagem popular, aquele caô dele, né? Como pode um homem, já sendo grande, nascer do ventre da sua mãe? Sabe, amado? Coisa que mais Jesus não suportava era hipocrisia e desculpas.
Aí ele falou: olha, Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, se não nascer de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Como eu já falei, irmão, existem dois reinos. O reino do céu, que é quando você morrer, você pode entrar nele. Esse é o reino que é nos dado pela graça. E mesmo assim a palavra de Deus diz que é tomado por esforço e por violência. Não violência contra o teu irmão, mas violência contra o teu eu, o teu pecado, as tuas vontades. E aí, irmão, ele diz: você não vai entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E muitos crentes, amado, têm vivido uma vida amarrada, uma vida amargurada, doente, porque não se esforça para entrar, não quer nascer de novo para entrar no reino de Deus. O reino de Deus é uma vida com abundância que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. É a vida. Ele diz: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Mas essa vida com abundância, irmão, ela está no reino de Deus. E o reino de Deus o reino de Deus, amado, tem que nascer de novo para entrar nele, para desfrutar das coisas que estão no reino. O que é as coisas que tem no reino? O reino de Deus é a justiça. Quantas pessoas são injustiçadas? Quantas pessoas, mas a justiça não vem até ela. Elas vivem, mesmo estando na igreja, elas são injustiçadas, mas elas não vivem a justiça de Deus, porque a justiça está no reino. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas, que estas coisas são essas? O reino e a justiça vos serão acrescentados. Sabe, amado, aquele homem ontem, ele não quis se desfazer do que ele estava pegado. Assim é muita gente que não se liberta, que não tem encontro com Deus, porque não quer se desfazer do orgulho, não quer perdoar, não quer lançar fora aquela mágoa, não quer lançar fora os vícios. Tem gente ainda na igreja que fuma escondido, senta na mesa dos encarnecedores escondido. Vocês estão compreendendo? Assim como aquele homem de ontem não quis lançar a mão dos guias. Ele até queria Deus. Ele entrou ali porque ele queria Deus. Mas ele não queria se desfazer do mal. Não queria se desfazer dos outros deuses. E não se agrada a dois senhores. Não se agrada a dois senhores. Que há de agradar um e aborrecer o outro. Como é que vai agradar a Deus e o diabo ao mesmo tempo? Tem gente que diz assim: eu quero amar a Deus, mas não quero desagradar o diabo. Deixa ele lá quieto no canto dele. Não, amado. Ou você agrada um e aborrece o outro. Então lance fora de ti tudo aquilo que não provém de Deus. Não se agrada a dois senhores. Largue a mesa dos encarnecedores. Deixa de dar tanta desculpa para não ir para a igreja. Sabe, amado, uma pessoa, quando ela se lança para dela cheia do Espírito Santo, quando ela não vai na igreja, ela se sente até mal. Mas há pessoas que tanto faz ela ir para a igreja como não ir. Ela já não sente mais falta. Tudo é uma desculpa. Uma gripe deixa dela ir para a igreja.
Uma dor de cabeça deixa para ela empata dela ir para a igreja. Uma pessoa assim vai vencer como, irmão? Imagina eu com desculpas. Como é que eu ia sair daqui de Picos para fazer culto em Alagoinha, em Jaicós? Eu vou com dor de cabeça. Tu acha que eu sou um super-homem? Você acha que eu não sou de carne, que eu também não tenho um corpo vivo que sente dores, que sente fraqueza na carne? Mas aí quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Às vezes o corpo, irmão, às vezes eu trabalho pesado, né? Às vezes quando eu termino meu trabalho já à noite, que eu chego em casa é todo quebrado, no outro dia de manhã eu quase não consigo nem levantar, com o corpo todo doído. Mas é dia de culto. E eu vou daquele jeito, irmão, quebrado mesmo, porque eu tenho um compromisso com Deus. Uma vez o meu pastor Carlos, ele me chamou para ir para um congresso e eu dei uma desculpa, amado. Foi. Eu não consegui dormir à noite. E a minha desculpa era até válida. Ele aceitou, porque ele não podia fazer, mas eu não consegui dormir à noite. E eu disse, não, pastor, bota meu nome aí que eu vou. Mas tem pessoas que já não sentem mais isso. Isso é triste. E são pessoas que já estão longe de Deus. Sim, amado, tem pessoas que elas têm uma enfermidade, elas têm uma situação que não pode ir mesmo. Vai chegar esse dia que elas não vão poder ir para a igreja porque estão acamadas, né, com febre, com a garganta inflamada, né? Mas se a tua rotina é sempre uma coisa que te impede de tu ir na igreja, isso não é normal. Se todo mês tem uma doença para te barrar, para tu não ir para a igreja, não tem um mês que você tire o mês todinho indo todos os cultos. Tem alguma coisa errada, irmão, com a tua vida. Tem algo na tua vida que você precisa se libertar. E aí, justamente nos cultos de libertação, para quebrar as correntes, para quebrar o mal, você não comparece. Há pessoas que ela despreza o culto de libertação. E eu quero te dizer uma coisa, que o Espírito de Deus só entra naquilo que está limpo. Por isso que nós temos o culto de libertação. O culto de libertação é para limpar. E domingo é o culto de você buscar o Espírito Santo, você oferecer o teu melhor para Ele. O culto de você pedir as coisas materiais, de você pedir a cura, de você pedir a libertação, é na sexta-feira. O domingo é para você louvar a Deus, é para você dar o teu melhor para Ele. É para você glorificar a Deus. Mas aí tem gente que ela falta o culto da semana, que é o culto de libertação, o culto da família, o culto de buscar por aquilo outro, de lutar. E aí no domingo, em vez dela entregar algo para Deus, ela vai pedir. Vai pedir pela família, vai pedir. E Jesus esperando a adoração dela. Tem coisa melhor, amado, de você ter lutado a semana toda no culto de libertação, no culto da família, e chegar no domingo, meu Senhor, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, tu é o meu Deus, tu é a razão do meu viver, aqui eu estou, meu Pai, receba a minha adoração, receba o meu amor. Eu te amo, Jesus. Mas aí ela falta todos os cultos da semana. E domingo ela chega, Deus, o meu filho, Deus.
estou sem nada em casa. Ah, Deus, estou assim, estou assado. Deus tem algo grande para a tua vida. Mas Deus falou aqui em João 3, 4 e 5 para Nicodemos. Ele falou bem real. É necessário nascer de novo. Amém? Ou amanhã, domingo. Prepara a tua vida como oferta viva de sacrifício para louvar e glorificar o nome do Senhor. Amanhã, domingo, é dia de busca do Espírito Santo. Se esforça para ter esse Espírito dentro de você. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é o Espírito Santo dentro de você. Sem Ele, amado, você pode passar 100 anos dentro da igreja, que nada vai acontecer na tua vida. Por isso que ele fala, buscai primeiro o reino de Deus. Jesus falou, eu vou para meu Pai, mas enviarei o Espírito Consolador. Esse Espírito Consolador. Jesus, ele disse, eu vou enviar o Espírito Consolador. Porque o Senhor sabia que sem o Espírito Santo não conseguiríamos viver aqui. E vai chegar um dia que Jesus vai voltar e esse Espírito Santo vai sair da terra. E se você está achando difícil hoje, imagina sem o Espírito Santo. Amém? Busque, amado, enquanto ainda se pode achar. Amém? Se tu uma bênção. Em nome do Senhor Jesus.